Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Está começando Notícias com Brasil Alto Tietê. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Boa noite! Confira os destaques desta edição. Arujá inaugura novo espaço para cães e amplia aí opções de lazer para tutores e também pets. E a cidade de Suzano recebe prêmio internacional por sistema inovador na educação. Salesópolis registra uma das menores temperaturas do estado de São Paulo. E mais, Guararema abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. E ainda, Junho Violeta, serviços sociais e Salesópolis abre oportunidades para turismo regional. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Está no ar o meu, o seu, o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite! A Prefeitura de Arujá entregou mais um espaço dedicado ao lazer dos animais de estimação. O novo Parcão foi inaugurado no Bosque do Real e conta com obstáculos, rampas, túneis e estruturas voltadas aí à recreação e socialização dos cães. A iniciativa busca estimular atividades físicas e oferecer mais qualidade de vida para os pets e também para os seus tutores. A Prefeitura reforça que os animais devem estar vacinados e aptos ao convívio com outros cães para utilizar o espaço. Suzano conquistou destaque internacional ao receber o prêmio Inova Cidade 2026. O reconhecimento foi concedido ao Sistema Informatizado Municipal de Avaliação da Educação Básica, o CIMAEB, ferramenta que acompanha aí o desempenho dos estudantes da rede municipal. O projeto foi escolhido entre 172 iniciativas da América Latina e utiliza a tecnologia para auxiliar professores e gestores na melhoria da aprendizagem dos alunos. O sistema está em funcionamento desde 2023 e foi desenvolvido por servidores da própria Prefeitura. E agora a gente vai para o nosso intervalo e, na sequência, tem mais notícias e informações. Não saia daí porque eu volto já. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CM Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CM Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade.
Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Hoje é quinta-feira, é dia da gente falar de política. Roda a vinheta, Ramon. O nosso momento político tem aí a parceria com Look Alto Tietê, chegando ainda mais longe com informações para você. Mais uma vez, obrigado ao Look Alto Tietê pela parceria. E vamos aqui receber o nosso analista político, Romildo Campelo, mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. E vamos falar de política. Toda quinta-feira a gente bate esse papo, essa resenha, né? E tem muito o que falar. Mais uma pesquisa saiu essa semana e a gente vê o Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas, mas um modo ruim, que é a rejeição dele, que subiu agora mais 6%. Como é que você avalia, né, essa última pesquisa? Cláudio, isso é reflexo do movimento que nós comentávamos na semana passada, do aumento da rejeição do Flávio pelo caso Vorcar, o Banco Master e agora o filme Dark Horse. Isso mostra, é um pouco do reflexo do tempo que demora para a informação chegar para as pessoas e isso está chegando a mais pessoas e aumentando a rejeição. E do outro lado, se você olhar essas pesquisas, há também uma melhora ou uma diminuição da rejeição do presidente Lula. Também devido a esse tempo que demora para que as pessoas entendam e absorvam essas informações. E o Flávio Bolsonaro vai precisar achar uma outra saída. A ida até o presidente Trump não deu certo, aumentou a rejeição, aumentou o problema dele. E o outro fenômeno que eu continuo a achar muito interessante dessa eleição é que mesmo tendo uma perda, aumentando a rejeição, e o Flávio Bolsonaro perdendo eleitores do centro-direita, esse eleitor não migra nem para Caiado e nem para Romeu Zema, e um pouquinho para o Renan Santos e muito para o indeciso. Então, essa eleição continua muito forte, os dois Lula, Flávio Bolsonaro e Lula, e os outros candidatos ainda num segundo pelotão e não conseguem sair dessa posição. Até mesmo a rejeição do Lula diminuiu 4%, né? E ele aumentou também aí nas pesquisas, aí, nas intenções de voto, ganhando, né? De todos os candidatos, né? No segundo turno, tanto no segundo quanto no primeiro. Ele parece em primeiro lugar, né? E ele teve no G7, né? Essa semana aí deu uma cutucada no Trump, né? Falando da urna eletrônica, que isso é responsabilidade do Brasil, né? Exatamente. E a relação, o namoro Trump e Lula está meio estremecido em função da própria posição que o Trump assumiu de apoio ao Flávio Bolsonaro, chamando até de Bolsonaro Júnior, sem ficar claro se ele se referia ao Eduardo ou ao Flávio, mas tentando tomar uma posição e deixando mais claro ainda que esse pacote de maldades contra o Brasil tem um olhar, tem um caráter eleitoral ou eleitoreiro. E o Lula reforçando isso e foi ao G7 exatamente para tentar rebater essa posição e fortalecer a questão da soberania nacional e que certamente será um dos grandes temas dessa campanha para que o Lula está tentando com isso se destacar e mostrar a diferença dele para o Flávio Bolsonaro e numa campanha tão apertada, tão difícil como essa, tudo será utilizado para vencer a eleição e talvez uma eleição de quem errar menos, quem cometer menos tropeços daqui até a eleição em outubro. E agora vamos falar sobre a condenação que saiu dessa semana do Eduardo Bolsonaro. Que isso pode repercutir, uma vez que nós temos aqui um candidato ao Senado, que é o André do Prado, e tem aí como seus primeiros suplentes o Eduardo. O que isso muda? Como é que fica essa questão? Cláudio, isso mexe muito com a eleição do André do Prado, para nós aqui do Alto Tietê, porque a estratégia muito inteligente do André do Prado de colocar o Eduardo Bolsonaro como primeiro suplente e muito provavelmente, eu não tenho informação, mas a leitura que se faz disso é que é um acordo que se o André do Prado eleito,
Flávio Bolsonaro eleito também, ele vira ministro, ou Tarcísio eleito, ele vira secretário de Estado, e abre a primeira suplência para o Eduardo Bolsonaro, podendo dessa forma disputar a eleição e permanecer nos Estados Unidos durante a eleição e voltando no ano que vem na condição de senador. Mas o Supremo o condenou por unanimidade, né, na turma que foi condenado, e pela lei da ficha limpa, uma condenação numa instância colegiada transforma ou torna a pessoa ficha suja e ele não poderá disputar a eleição do Senado. E talvez só caiba aí um recurso máximo de tentar levar esse caso para o plenário do Supremo, mas com um precedente muito difícil para ele. Entendo que isso impacta muito a campanha do André do Prado, que não terá o Eduardo oficialmente na chapa, mas provavelmente aí eu diria que ele continuará como um fortíssimo cabo eleitoral, mas estremece essa estratégia muito inteligente, muito forte do André do Prado para a sua candidatura ao Senado, que, aliás, lança a sua pré-campanha agora no próximo sábado em Guarulhos. E tá uma movimentação grande, né? Ele tem que aí bater o outro candidato, Derrite. né? O Derrite, da direita, né? Que fez também um grande lançamento em São Paulo, teve aí milhares de pessoas e apoiadores, né? Então é um grande desafio para ele também poder fazer esse evento e mostrar força, né? Sim, e ele escolhe um local que, pela regulamentação do local, cabe cerca de 6.000 pessoas nesse espaço, então é um desafio colocar 6.000 pessoas num evento fechado como esse, mesmo chamando de pré-campanha, mas na prática a gente sabe que é o grande início aí dessa caminhada eleitoral, e escolheu a cidade de Guarulhos, estrategicamente por estar localizado de maneira geográfica muito favorável para as pessoas de São Paulo, do Alto Tietê e da própria Guarulhos participarem, e essa necessidade de mostrar força e dar o arranque dessa campanha, que vai disputar muito fortemente aí com o Derrite essa vaga ao Senado pelo perfil do eleitorado da direita e centro-direita. E agora essa questão do Caiado não emplacar, o Zema também, e o Renan que está crescendo, né? Estava com 1%, agora parece com 6% nas pesquisas. O que você analisa sobre isso? Eu achava que o Caiado ele teria aí a oportunidade de, né, crescer, uma vez que ele foi aí governador, né, bem estruturado, né, teve uma avaliação muito boa, mas para presidente ele não está conseguindo trazer esse trabalho que foi feito, né? Não, ainda não conseguiu. Tanto se você olhar as propagandas do PSD na televisão, eles fazem um trabalho de tentar apresentar o Caiado, ou seja, mesmo sendo... O Caiado surge na eleição de 1989, na primeira eleição a presidente depois da ditadura, como candidato a presidente da República. De lá para cá, ele sempre teve mandato, foi deputado federal, se não me falha a memória, 4 vezes, senador 1 ou 2 vezes, e 2 vezes agora governador do estado de Goiás. Apesar de uma vida pública tão longa, tão longeva, ele ainda é um fenômeno local, ou seja, ele é uma estrela em Goiás, mas ainda não é. As pesquisas mostram que de duas uma, ou ele não é conhecido suficientemente no Brasil, ou é um fenômeno excessivamente goiano, quer dizer, o jeito dele não está agradando o Brasil fora do Centro-Oeste, fora de Goiás. E a mesma leitura você pode fazer para o Zema. Quer dizer, o Zema foi governador de Minas Gerais, eu estive recentemente no Carnaval no sul de Minas, e no sul de Minas o Zema não é bem quisto, as pessoas não gostam dele. Ele é um fenômeno em Minas, mas mais para a região norte de Minas, centro de Minas. E também não conseguiu ainda emplacar uma aceitação nacional, e o Zema ainda briga dentro do seu próprio partido. Então são fenômenos locais que mostram a complexidade, a dificuldade de uma eleição num país tão grande como o nosso, um país continental. E a explicação por que o Renan Santos está crescendo é a rede de jovens, a rede usando a internet, que criou o MBL lá atrás e o partido dele, o Missão, agora. E o Renan é uma pessoa para se observar. Certamente não será eleito agora, mas ele coloca uma semente, ele se lança e pode ser um nome muito forte na próxima ou nas próximas eleições. E ele traz sempre um conteúdo aí bem elaborado, bem estudado, né? Então ele mostra um pouquinho de conhecimento, vamos dizer assim, né? Eu diria que ele é um
Pablo Marçal bem melhorado. Sabe? Ele tem as características do Pablo Marçal da eleição passada, de fazer ações midiáticas, de mobilização, mas mas infinitamente mais preparado do que o Pablo Marçal e com conhecimento político que o Pablo Marçal não tem. Então é um fenômeno que é preciso não ganhar a eleição agora, não, mas vai criar uma base, vai estruturar o seu partido, vai ajudar a eleger deputados, e o Partido Missão e o Renan Santos em particular serão personagens importantes da política brasileira daqui para frente. E vamos aguardar. Nosso tempo é curto, mais uma vez. Romildo, obrigado, e as suas considerações finais. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos e a todas. E comenta com a gente aqui no Momento Político, no Instagram, nas redes sociais, para a gente falar mais e conversar nas redes sociais aqui da Com Brasil ao Tietê, no Instagram e nos outros mídias. Obrigado e até a semana que vem. E agora a gente vai para um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo para a nossa região. Proteger o seu negócio vai muito além de multas e interdições. É uma exigência por lei e um compromisso com a vida. Você sabia que sem o AVCB ou CLCB válidos, as seguradoras não pagam indenizações em caso de sinistro? Não corra mais riscos. O nosso departamento de engenharia está aqui para te assessorar em todo o processo. Garanta sua tranquilidade com quem entende. Ligue para a Sincomed. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Santa Isabel promove neste mês uma série de atividades voltadas à conscientização sobre os direitos da pessoa idosa. A programação faz parte da campanha Junho Violeta, que combate a violência e incentiva o envelhecimento com dignidade. Entre as ações estão aí rodas de conversa, atividades culturais e encontros de conscientização realizados aí nos equipamentos da assistência social do município. A Prefeitura reforça que denúncias de violência contra o idoso podem ser feitas pelos canais oficiais de proteção. E ainda dentro do Junho Violeta, oficinas especiais vão orientar idosos sobre segurança financeira e prevenção de golpes, isso na cidade de Itaquaquecetuba. Os encontros abordarão aí cuidados com empréstimos, proteção de dados pessoais, golpes por telefone e aplicativos de mensagens. As atividades acontecem nos próximos dias em unidades do CRAS, Casa da Mulher e Secretaria de Cultura da cidade de Itaquaquecetuba. A participação é gratuita. E o frio chegou, hein? Com força aqui no Alto Tietê. Salesópolis registrou 4,9 graus e apareceu aí entre as cidades mais frias do estado de São Paulo nesta quinta-feira. O levantamento da Defesa Civil colocou o município na 4ª posição do ranking estadual. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcaram aí 6,4 graus nas primeiras horas da manhã. A previsão é de continuidade das baixas temperaturas até a chegada oficial do inverno, que acontece no próximo fim de semana. E a Prefeitura de Salesópolis realiza neste sábado mais uma edição do programa Prefeitura no Bairro.
A ação acontecerá no bairro Fartura e levará serviços de assistência social, atualização do cadastro único e distribuição de roupas da campanha do agasalho. O atendimento será das 9 da manhã à 1 da tarde. A iniciativa busca aproximar os serviços públicos da população. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência vamos falar de esporte. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo. Não sai daí porque eu volto já. Com os países europeus arrasados com a terrível e sangrenta Segunda Grande Guerra Mundial, não restou outra alternativa à FIFA senão organizar o quarto Mundial de sua história em terras sul-americanas. O Brasil foi escolhido como país sede. Para este Mundial, foi construído no Rio de Janeiro um dos maiores símbolos do futebol mundial em todos os tempos, o Estádio do Maracanã. O povo brasileiro, ávido por uma conquista do escrete nacional, apoiava de forma incondicional a seleção na Copa. Tudo levava a crer que o Brasil conquistaria o sonhado título, sob o comando do técnico carioca Flávio Costa, respeitado internacionalmente. A seleção brasileira era uma verdadeira máquina de jogar bola. Na primeira fase, passou pelo México vencendo por 4-0, e empatou em 2-2 com a Suíça e venceu a Iugoslávia por 2-0. No quadrangular final, venceu a Suécia por 7-1, a Espanha por 6-1, onde o lotado Maracanã cantou touradas em Madrid, nesta, que é considerada até hoje como a melhor atuação da seleção brasileira no estádio do Maracanã. Para o Brasil, conquistar o seu primeiro título mundial perante a sua torcida, bastava um empate contra o Uruguai na última rodada. O favoritismo brasileiro era tão grande que os jogadores movidos pelo ufanismo nacional deixaram a preparação de lado, preferindo a festa antecipada. Na concentração da seleção brasileira antes da partida decisiva, ela estava completamente abarrotada de mulheres, fãs e desocupados, atrapalhando uma melhor preparação dos atletas. O fato serviu como uma injeção de ânimos para os uruguaios, que além de tudo ainda observaram nos principais jornais da época manchetes dando conta de que o Brasil já era o campeão antes mesmo de disputar a grande final. Com a bola rolando, mais de 200 mil pessoas foram ao Maracanã para a decisão. Friaça abriu o placar para o Brasil, porém Schiaffino e Didia viraram para 2-1. O Uruguai conquistava o seu segundo título mundial. O Maracanã abarrotado chorou a derrota brasileira nesse dia que ficou conhecido como Maracanazo. O goleiro brasileiro Barbosa acabou de forma injusta levando a culpa pela derrota brasileira no Mundial. Barbosa, amaldiçoado pela imprensa e opinião pública, carregou esse fardo até os últimos dias de sua vida. Injustamente passou a ser sinônimo de azar, mesmo sendo um dos melhores goleiros da história. Daqui a pouco, tem mais. Vamos falar da Copa do Mundo da Suíça em 1954. Na Com Brasil Alto Tietê vai a Copa. Até lá! O Notícias com Brasil Alto Tietê está de volta para o nosso quarto e último bloco da edição desta quinta-feira e a hora da gente falar de esporte. Vamos aqui recebendo mais uma vez o nosso diretor Marcelo Menezes. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos do nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. E o que temos de novidade aí na Copa? Muitos jogos acontecendo e olha, muita seleção está aí surpreendendo, né? Exatamente, Cláudio. Ontem a gente teve 5 jogos pela Copa, né? E vamos começar falando sobre Áustria 3 e Jordânia 1. Apesar da Jordânia ser um time aí iniciante na Copa do Mundo e tudo, a Áustria passou muito fácil por esse jogo. No início, primeiro tempo foi até um pouco mais disputado. A Áustria fez o primeiro gol com o Schmid, um golaço de fora da área, um muito bonito gol. Depois a Jordânia empatou com o Oman. Depois do segundo tempo teve um gol contra, né, que beneficiou a Áustria e fechou com um gol de pênalti nos acréscimos, marcando aí 3-1 em cima da Jordânia.
né? Primeiro gol da Jordânia em Copas do Mundo. A Jordânia, eu acho que é a segunda participação da Jordânia na Copa do Mundo. Então, o primeiro gol da Jordânia. O segundo jogo que a gente vai comentar é Portugal e Congo. Aí tá uma complicação para Portugal. Por quê? Portugal vem como favorita à Copa. Inclusive, vários jornais desportivos da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, contavam com Portugal sendo uma das principais seleções favoritas, ela e a Alemanha. Só que Portugal empatou com a República do Congo, que é uma seleção que não tem tradição em Copa do Mundo, né? O primeiro foi um gol de cabeça do João Neves, com uma baita jogada de Portugal ali, um belo gol. Só que Congo, no segundo tempo, empatou e Portugal não conseguiu mais penetrar na defesa de Congo e sair com a vitória. Então essa é um resultado muito ruim para Portugal dentro do time da seleção de Portugal, que tem grandes jogadores, tem Cristiano Ronaldo, tem Bruno Fernandes, tem Vitinha, são jogadores de alto nível. Então isso daí ficou um resultado muito ruim para Portugal. Depois tivemos um dos jogos que foram os mais esperados da primeira fase, que é Inglaterra e Croácia. A Inglaterra superou a Croácia em 4-2. Foi um baita jogo, um jogo bem disputado, apesar da superioridade inglesa. Croácia também manteve ali a sua disputa. Primeiro gol de pênalti do Harry Kane. Ele bateu pela segunda vez o pênalti, porque o primeiro que ele fez, o primeiro pênalti que ele bateu, o goleiro defendeu. Mas depois o juiz voltou porque o goleiro saiu da linha antes da cobrança do pênalti. E na segunda cobrança, Harry Kane fez. Segundo gol dele também de cabeça, Harry Kane, que é uma das estrelas do Bayern de Munique, é um dos jogadores assim que mais marcam gols na Europa. E a gente teve também o gol da Croácia, um golaço de Baturina. Baturina fez um baita gol de fora da área também, marcando um gol muito bonito da Copa do Mundo. E depois tivemos um gol de Bellingham, outro gol de Rashford, e também mais um gol da Croácia, onde caracterizou o resultado de 4-2. É um grupo também que esse é um dos dois times que provavelmente avançarão para a segunda etapa. E vamos acompanhando esse grupo também que está bem fervoroso aí, né? Depois tivemos Gana e Panamá, dois times também que não têm tanta tradição. Panamá, por incrível que pareça, Panamá dominou o jogo. Panamá teve a maioria da posse de bola, teve a maioria das chances de gol, mas aos acréscimos, nos 8 minutos de acréscimo, Gana foi lá e fez o gol da vitória, saindo com a vitória sobre o Panamá por 1-0. E por último tivemos Colômbia e Uzbequistão. Colômbia, um time que também tem algumas estrelas, né? A gente fala de Luiz Dias, o atacante do Bayern de Munique. A gente tem aí também o James Rodrigues, que é um jogador que era uma das promessas da Colômbia. Tudo bem que ele não engatou da forma que esperava, mas é um bom jogador. E a Colômbia fez 3-1 em cima do Uzbequistão, que é a sua primeira participação na Copa e também o primeiro gol na Copa que foi feito. Inclusive, o gol que eles fizeram foi muito comemorado e não lembro o nome do jogador do Uzbequistão, mas ele vai ser muito ovacionado no seu país pelo fato do feito com a seleção de Uzbequistão. É muita raça, muita vontade, muitos jogos bons e bonitos de se ver, né? E a seleção brasileira. Neymar voltou a treinar. E aí, o que você acha? Ele joga, não joga? Como que tá aí a seleção, os preparativos para o jogo de amanhã? Bom, Cláudio, o Neymar voltou a treinar junto com a seleção, voltou a estar ali com bola, mas Carlo Ancelotti e a equipe de preparação da seleção já falou que é muito difícil, provavelmente Neymar não entre no jogo contra o Haiti. Ele anda ainda com uma recuperação, eles querem ter a certeza que ele vai estar apto para jogar e não se lesionar novamente e desfalcando assim a seleção. Então, Neymar voltou a treinar com bola com a seleção.
mas não estará em campo, estará no banco, mas não estará jogando contra o Haiti. Então é uma das coisas aí que a gente tem um pouco de ansiedade, né? Se o Neymar vai jogar, se o Neymar vai ter condições de jogar, não vai ter condições de jogar, mas infelizmente contra o Haiti o Neymar ainda vai ser poupado. Com Neymar ou sem Neymar, o que podemos esperar para amanhã? Bom, temos que esperar um bom jogo por parte da seleção brasileira. A seleção brasileira precisa se recuperar do empate contra o Marrocos, não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, né? A Haiti é uma seleção que não tem tradições em Copas do Mundo, então precisamos que o Brasil tenha ajustado a sua parte tática, melhorado a questão de passe, que foi uma das principais preocupações do técnico Carlo Ancelotti, e também a questão do ataque, né? Que o ataque ainda está meio incerto. Muita gente está falando que provavelmente Endrick venha a jogar. Não sabemos se é pelo fato da questão de o esquema tático que o Ancelotti quer ali, ou se vai ser na entrada, ou se ele vai entrar no primeiro tempo, ou se ele vai entrar no segundo tempo. Então, mas esperamos que Endrick também tenha a sua chance de jogar como um centroavante, porque ele tentou usar o falso 9, não foi muito bem. Então vamos ver se de repente ele agora opta por trabalhar como centroavante com o Endrick na seleção. Já preparou o seu palpite para amanhã? Bom, vamos lá, né? Temos que tentar o palpite. Eu creio que a seleção vai ganhar do Haiti. Eu creio que não vai ser um jogo simples, porque jogo de Copa do Mundo sempre é... O Haiti não tem obrigação de vencer. Não tem essa tradição. Mas eu creio em 2-0 para o Brasil. Eu acho que esse resultado que vai se caracterizar amanhã. Eu vou no 1-0. 1-0? 1-0 pro tá Brasil. Tá bom, então. Vamos conferir, né? É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu te espero amanhã pra gente fechar a semana aí. E ó, vamos torcer. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos do Notícias com o Brasil. Até logo. E agora a gente vai acompanhar a nossa agenda cultural. Tudo o que acontece no nosso fim de semana aqui com ela, Tati Valente. Vamos conferir. Boa noite, Cláudio. Boa noite para vocês aí de casa. Estou aqui com algumas dicas culturais para o seu fim de semana. A exposição Palavras fica na Pinacoteca de Mogi das Cruzes até o dia 25 de julho. O espaço promete fortalecer o diálogo entre artistas mulheres e garantir a ocupação feminina nos espaços culturais. A entrada é gratuita. Gosta de dançar? Então a minha sugestão é a Casa de Cultura Iaiá, que neste sábado recebe a 6ª edição da Crocodilos à Festa. O set fica por conta do DJ Cris Campos e Thiago, com muito ska, reggae, soul e ritmos para cair na pista. Os ingressos já estão à venda a partir de R$15 no site Simpla. Já que eu falei de Iaiá, Casa de Cultura, amanhã tem Brasil e Haiti. E a cantora e compositora Valéria Custódio tem um convite super especial para você aí de casa. Me despeço aqui e volto na próxima quinta com mais dicas para o seu fim de semana. Até lá! Oi pessoal do Notícias com o Brasil, aqui é a Valéria Custódio e estou passando para convidar vocês para o nosso show especial de Avan, que acontece nesta sexta-feira, dia 19 de junho no Iaiá. Vou me apresentar ao lado da Renata Rubilar na bateria e do David Cruz no violão. No repertório, a gente vai trazer grandes sucessos como Pétala, Fato Consumado, Cerrado, músicas que a gente ama ouvir desse grande artista. A gente espera vocês, tá fazendo tudo com muito carinho. Um beijo e até sexta-feira. Obrigado, Tati Valente. Ótimas opções para você curtir o seu final de semana. E essas foram as principais notícias desta quinta-feira aqui no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Continue acompanhando nas nossas redes sociais e também no nosso portal combrasilat.com.br. Com Brasil Alto Tietê, informação que conecta você à nossa região. Boa noite.